Glória a Deus, eu salvo, amada igreja, mais uma noite com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nessa noite vamos trazer uma mensagem que está localizada na palavra, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos continuamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo. Não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus querido e Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, que o Senhor tenha compaixão da minha vida, tenha misericórdia, Senhor, do meu ser, da minha alma, e assim, Pai, que o Senhor tenha prazer em me usar, em me utilizar, Senhor, como uma ferramenta, como instrumento em Suas mãos, para a transmissão desta mensagem. Meu Deus, não sei quais as reações daqueles que escutam estas ministrações, mas sei de uma coisa, Senhor: eu necessito ser usado por Ti. Eu necessito ser usado pelo Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito eu não sei o que falar, não tenho palavras para transmitir, Senhor. Então me use e utilize como uma ferramenta em Suas mãos nessa noite, para a Tua glória, assim que eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito clara aos nossos corações em relação ao amor que nós devemos desenvolver diante das pessoas que fazem a igreja, porque a igreja do Senhor não é o templo, a igreja do Senhor não é o prédio. A igreja são as pessoas. E a Bíblia diz que o amor que nós devemos desenvolver de uns para com os outros tem que ser um amor que não exista nele hipocrisia. Ou seja, o que é hipocrisia? Hipocrisia é fingimento. Hipocrisia é alguém que olha para você e apresenta uma reação na sua frente e por trás já apresenta uma outra reação totalmente diferente daquela reação anterior que ela tinha apresentado diante da sua pessoa. Então, o amor ele não pode ser desta forma. O amor ele tem que ser transparente, ele tem que ser único, ele tem que ser de uma maneira só. Ou seja, eu tenho que te amar da maneira como eu amo a mim mesmo. É a maneira que Jesus nos ensinou a amar o próximo. Ou seja, ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então, o ensinamento de Jesus está nos dirigindo a esse sentido, que devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, tem que ser sem hipocrisia. E a palavra também diz que nós devemos detestar o mal, ou seja, nós não podemos
concordar com aquilo que é errado. Não devemos concordar com aquilo que não vem de Deus. Não devemos concordar com as obras das trevas, as obras que é desenvolvidas por aqueles que são dirigidos pelo diabo. Então, nós não podemos aceitar essas obras, ou seja, porém nós devemos amar essas pessoas, devemos ensiná-las o caminho da verdade, devemos mostrar para elas o amor de Jesus Cristo, devemos mostrar através da palavra de Deus a importância do amor de Jesus Cristo na cruz ali pela vida dela. Então, não devemos aceitar, mas devemos detestar as obras, não as pessoas, mas as obras, né? E devemos amar uns aos outros com um amor fraternal. Ou seja, o que é um amor fraternal? Um amor fraternal é quando nós nos amamos como que se fôssemos todos irmãos, como se todos nascessem do mesmo ventre, ou seja, devemos ter um sentimento de irmãos mesmo, de uns para com os outros, devemos ter o mesmo amor, a mesma preocupação que você tem pelo seu irmão, pelo seu parente, pela sua família de sangue, você tem que ter a mesma preocupação pela sua família cristã, sua família que é a casa de Deus, os irmãos que congregam com você na sua igreja, que participam junto com você da obra de Deus, compartilham a obra de Deus juntamente com você. Você tem que amar essas pessoas como se elas fossem irmãos e irmãs de sangue. Então, compartilhe. Olha, a Bíblia diz que se nós nos mordermos a nós mesmos, que estrutura essa obra teria, né? Então nós não podemos nos morder a nós mesmos. Por quê? Porque uma comunidade que não existe nessa comunidade unidade, unificação, é uma comunidade fraca, porque o que fortalece qualquer comunidade, qualquer padrão, qualquer raça, está entendendo? É a unidade. Unidade fortalece. Quando se dá as mãos para fazer com uma mesma mentalidade, com a mesma visão, uma tarefa, essa tarefa vai ser melhor, vai ser desenvolvida de uma forma muito mais pessoal, muito melhor. Por quê? Porque se eu convido você para desenvolver uma tarefa na obra de Deus, nós vamos desenvolver um trabalho para que a obra de Deus cresça. Vamos desenvolver um trabalho de evangelismo. Eu queria contar com a sua participação. Posso contar? E o irmão chegar e dizer assim para mim, pode. E eu já falar para outra, aquele irmão vai falar para outra, a mesma coisa, e assim juntar um grupo abençoado de pessoas com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento, para desenvolver o mesmo trabalho. Então imagine aí o resultado desse trabalho, como vai ser maravilhoso, porque não é só um ou dois que está fazendo, já é 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 1000 pessoas que estão fazendo. Então o resultado, a beleza desse resultado a cada dia vai ser maior a cada dia. Por quê? Porque existe uma unidade. Mas o problema hoje é que uns estão querendo ser melhores do que os outros. Um é mais aperfeiçoado, acha que sabe mais do que o outro. Um quer ser mais valioso do que o outro. Então, olha, irmãos, enquanto houver esse tipo de sentimento, né, da obra de Deus, a obra de Deus vai sofrer, ela sofre por isso. Por que você passa na semana, você passa por frente dos templos? Eu digo dos templos em geral, em todas as denominações que existem. Na semana você vê 3, 4 gatinhos pingados dentro da igreja, pessoas, pouquíssimas pessoas. E no domingo a gente passa e já vê outra realidade, vê o corpo completo, cheio, né, da igreja, completo, o
salão lotado. Então, onde é que estavam essas pessoas na semana que não estavam ali dando suporte para aquele trabalho? Então, eu vejo essa realidade. Eu sei que muitos que não vão porque tem um trabalho, chegam tarde, tem uma faculdade, tem um colégio que vem. Mas aqueles que não têm um colégio, não têm um trabalho, ficam somente porque estão cansados e não querem ir para a igreja naquele dia da semana, porque não tem um costume de ir na semana. Então, irmão, veja essa realidade, como é que é, está entendendo? Veja essa realidade como é que é. Vamos procurar mudar isso. Vamos procurar desenvolver mais compromisso com Deus, vamos procurar desenvolver mais compromisso com a obra de Deus, para que a obra de Deus desenvolva e cresça. Eu não estou dizendo, pensando em mim, está entendendo? Porque eu estou fazendo um trabalho aqui onde não tenho pessoas, mas eu estou até mesmo pregando para aqueles que já estão com um grupo de pessoas que contam com essas pessoas, para que o trabalho cresça. Olha, ajude o trabalho do seu pastor, ajude o seu pastor, está entendendo? Escute o que ele está falando para você, atenda o pedido que ele pede para você, porque o pastor, ele precisa de uma ajuda. O pastor, ele necessita, porque se você não ajudar seu pastor, e se acontecer alguma coisa com o seu pastor, você vai julgar ele. Se ele cair por excesso de atividades que são sobre seus ombros, se ele fracassar na sua chamada, você que não ajuda vai criticá-lo. Tá entendendo? Vai dizer, esse homem não é homem de Deus. Mas para ajudar, não queria ajudar aquele Deus que estava lá na ativa, firme, com sede, com vontade de fazer a obra de Deus, e não encontrava apoio, não encontrava pessoas valentes para estar do seu lado. Então, irmão, é muito fácil julgar uma pessoa quando ela fracassa. É difícil ajudar ela quando ela está com tudo nas mãos para desenvolver um grande trabalho. Entendeu? Eu falo por experiência própria. Então, ajude o seu pastor porque ele precisa, ame ele, obedeça a ele, seja obediente ao seu pastor. Porque o seu pastor é um anjo que Deus colocou dentro da igreja, é o anjo da igreja. Ele tem toda a autoridade de lhe cobrar quando você está errado. Ele tem toda a autoridade de lhe exigir se você estiver errado. Porque ele é o seu pai na fé. O pastor, ele é como se fosse o segundo pai para as nossas vidas. Então devemos ter respeito a ele, amor, consideração. Devemos falar bem do nosso pastor e não falar mal, porque eu vejo tantas pessoas que qualquer coisinha que acontece, o pastor isso, a mulher do pastor, a filha do pastor, o filho, está entendendo? As pessoas têm uma língua muito afiada para criticar e para falar mal. Mas talvez esses que criticam, cadê que estão ali na oração? Cadê que estão ali no culto de doutrina para aprender a palavra? Cadê que estão ali nos cultos na semana para dar um suporte para a igreja crescer? Está entendendo? Então, meu querido, que nosso amor, que nós devemos desenvolver de uns para com os outros, seja sem hipocrisia. Vamos começar a repreender, a remover do nosso meio essa hipocrisia. Vamos ser transparentes uns com os outros. Vamos ser transparentes. Vamos remover a hipocrisia que existe no nosso meio. De queremos ser melhor do que os outros. Que ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é servo de Deus. Todo mundo vai para o mesmo lugar onde o outro vai. Se o céu é o seu foco, eu quero ir para o mesmo lugar que você quer ir. Está entendendo? Então, ninguém é melhor. O sangue de Jesus que é derramado sobre a sua vida é o mesmo que é derramado sobre a minha vida. Como é que eu vou ser melhor do que eu? Então você não é melhor, você é igual a mim. Você é um servo de Deus como eu sou. Não existe. Não existe. Você não é perfeito. Você talvez não tenha praticado um pecado às vistas das pessoas, mas todo dia você peca no seu pensamento, no seu coração, com a sua desobediência em algumas questões. Então todo mundo peca, meu filho. Então ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é pecador. O que nos justifica não é as nossas obras, os nossos méritos. O que nos justifica é o sangue do Cordeiro. Né? Então receba esta mensagem
guarde essa mensagem no seu coração e receba essa bênção na sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço ao povo de Deus, Jesus Cristo.